Que a Rede Podre de televisão sempre foi uma emissora duvidosa, muitas vezes transformando o mocinho em vilão e o vilão em mocinho, acho que ninguém aqui duvida disso. Mas houve uma época que ela não era tão avacalhada como é hoje. Ela tinha boas programações. Essas boas programações se misturavam com a sua própria manipulação, mas é fato que ela cresceu por ter bons programas. Olho no Olho foi uma telenovela da Rede Globo, exibida entre o ano de 1993 a 1994. Ano esse que também foi criado o Plano Real. Nessa novela, que a Globo não quis reexibir, foi classificada como trash e etc., mas ela denunciava o satanismo em Brasília. Ela mostrava algo que o documentário, muitos anos depois da Rede Record, revelaria para muitas pessoas que ainda não acreditam no paranormal. Diversos políticos estão ali, não pelos seus méritos, mas por terem sido guiados pelas forças malignas de entidades poderosas, demônios que eles seguem. Veja um trechinho do que a novela falava sobre isso. O Senhor esteja contigo. Te escuto, filho. Sei muito bem quem é o senhor. Padre Guido Bellini. Tenho extrema urgência de falar com o senhor. Meu nome é Armando Sampaio. Tinha os piores crimes. Ajudei a roubar os pobres, os famintos e os miseráveis do nosso país, o Brasil. Fiz parte de um esquema de corrupção grande e poderoso. Eu tinha a função de desviar o dinheiro dos programas sociais do governo. Ganhei muito dinheiro com isso. Muito mesmo. Que Deus me perdoe. Mas agora estou arrependido, padre. Vou morrer. Mas antes, quero contar tudo que sei. Procure acalmar-se. Por que diz que vai morrer? Está com alguma doença? Mas a minha vida corre de extremo perigo. Querem acabar comigo. Posso ser assassinado a qualquer momento por tudo que sei. Mas uma conspiração dessa grandeza? Por que não procura ajuda? Não denuncia tudo aos jornais? Por que não pede proteção à polícia? Proteção, ajuda. Nada de se adiantar, padre. O senhor é a minha última esperança. Eu? Eu não estou entendendo por que eu. Preste atenção em tudo que vou dizer-lhe, padre Guido. O senhor vai ser a única pessoa a saber de toda a verdade. É uma quadrilha extremamente poderosa, de um poder inimaginável, diabólica, satânica. O senhor está muito nervoso. Procure acalmar-se. O senhor não acredita em mim, não é verdade? Eu sei. O que acaba de me contar é absurdo, impossível, inacreditável. São palavras estranhas para um homem como o senhor, Padre Guido. Um especialista mundial em parapsicologia. Por isso vim procurá-lo. Ouvi uma de suas palestras sobre paranormalidade. Naquela época,
O senhor acreditava que tudo era verdadeiramente possível. Li também seus artigos sobre pessoas possuídas pelo demônio. Eu estou afastado da experiência científica faz tempo. Sou apenas um sacerdote. Eu posso ouvir a sua confissão, perdoar seus pecados, mas apenas isso. Então, a única coisa que me resta é uma extremoção. Se o senhor não acredita em mim, quem vai acreditar? Adeus, padre. Nos vemos no céu. Ou no inferno. Espere. Por favor, espere. É óbvio que uma novela como essa não seria reexibida jamais. Caiu no esquecimento de muitos. Alguns mais velhos como eu, 41 anos, devem ter uma vaga lembrança dessa novela, poucos se lembram. Mas eu era criança quando essa novela foi exibida, mas ela me marcou bastante. E hoje eu tenho todos os episódios aqui completo no meu HD. E digo para vocês que jamais terá outra novela que fale tantas verdades como essa aí. Os efeitos especiais de fato não são os melhores, mas ela dizia muita verdade. No documentário da Record, esse ainda se encontra aqui no canal por um verdadeiro milagre, não é? Porque o criador está o mantendo aqui, porque vídeos que não eram nem metade do que ele já caíram. Ele está no ar ainda para quem quiser assistir. A própria Rede Record, né, pagou uma indenização grande às religiões afro e também teve que exibir, né, incentivando uma programação por 3 ou foi 4 finais de semana, não lembro agora a data, mas aí no documentário tem tudo, para divulgar as religiões afro, né, porque foi considerado um ataque. E a Record atacou de fato essas religiões afro? Não, apenas falou das práticas que acontecem lá. E que muitas crianças desaparecem, são mutiladas nesses rituais de bruxaria oferecidos a essas entidades, e muitos dos grandes prédios que tem lá têm a cabeça de uma criança embaixo das suas fundações. Essa é a grande verdade. Mas por que eu estou falando de tudo isso? A maioria desses assuntos eu falo no nosso velho Diário do Davi e explico como essas entidades trabalham, porque seres imortais se submetem a servir caprichos de meros mortais que, comparado ao tempo de existência deles, é um piscar de olhos. Porque se submetem a servir humanos. Tá tudo explicado no velho Diário do Davi e logo logo, meus irmãos, vai ter atualização, viu? Quem comprou, fique tranquilo, não vai precisar pagar nenhum só centavo, é só ir no mesmo link e baixar. Quando sair a atualização, eu falo aqui para vocês. E você, né, que quer comprar, já tem algumas coisas acrescentadas lá, vale muito a pena você adquirir o velho Diário do Davi e se inteirar de vários assuntos como eles realmente são, sem manipulação ou medo de falar ou restrições ao falar por conta das represálias. Velho Diário do Davi na Hotmart em 10 vezes. Por que é que eu estou falando disso agora? Bom, eu estou falando disso agora porque está vindo à tona, já tem outros canais falando isso, que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, ou de merda, como alguns falavam, né? Ele que chegou como a solução do Brasil, o grande herói, né? Para vocês terem noção, a Rede Podre colocava esse cara, Fernando Collor de Mello, o domingo inteiro, né, com ele dando entrevista, mostrando como era o dia dele, como era a piscina dele, como ele era um cara legal, né? E ele se classificava como o caçador de marajás. Ele mesmo que era o marajá, dizia que era o caçador de marajá. Então Fernando Collor, ele era o mal, mas as pessoas acreditavam que o mal ia caçar o mal, né? É o que a gente vê hoje. Na época eu não entendi, logo quando eu comecei a jogar um game chamado Devil May Cry, que quer dizer os demônios podem chorar, ou seja, o demônio pode ser bom. Eu amava a ideia do anti-herói, sabe? O Vegeta, que é um assassino cruel e de repente, por causa de uma mulher, deixa de ser assim, né? Ou outros personagens que a gente já viu, né? Principalmente em Dragon Ball tem vários, né? Que eram do mal e de repente param com isso. No mundo real não é bem assim, meus irmãos. Quem tem sede de sangue, quem se alegra ao fazer o mal aos outros, não é filho de Deus. E esses, meus irmãos, não importa o quanto você dê a outra face, não importa o quanto você os ajude, não importa o quanto você queira realmente carregá-los nos braços. Sempre que tiverem uma oportunidade, vão te dar uma rasteira. A Bíblia deixa claro isso. No episódio onde Deus mandou passar a espada todo o reino daquele rei perverso que Saul evitou, né, preferiu barganhar,
Fica claro que com o mal não se negocia. Saul preferiu negociar: olha, eu posso colocar os homens para trabalhar, os trabalhos pesados, as mulheres eu posso fazer de esposa e posso juntar os meus animais com aqueles e aumentar assim o rebanho. Ele pensou como um rei. Mas Deus não pensa como um rei, Deus não pensa como um homem, ele pensa como Deus. E a ordem era uma só. Por isso mesmo ele foi destituído do seu cargo de rei e Deus levantou o novo ungido, que era Davi. Mas o que tem tudo isso a ver com o Fernando Collor? Era um filho das trevas, adorador de Satanás, e tem todo o direito de fazer isso. Qualquer um que quer seguir o mal, que siga. Agora, deixe claro para as pessoas, não tente enganá-las. E o Fernando Collor era envolvido em magia negra e rituais bizarros. Era um homem de boa aparência, falava muito bem, tinha aquele estilo pomposo que o brasileiro adora. O brasileiro adora quando um tipo de príncipe, era inclusive chamado isso, o príncipe de Alagoas. E quando ele chega, fala ali com um cidadão comum, as pessoas olham como o cara é humilde, só porque o cara está cumprimentando alguém. E é aquele cara que apareceu assim, de supetão, e começou a ganhar a todos. Só que o que ninguém sabia é o que ele fazia nos bastidores. Ele usou as forças ocultas para chegar à presidência. Em 1992, ele sofreu um impeachment, quase na virada do ano. E muitas pessoas envolvidas nesse processo de impeachment morreram de forma no mínimo estranha. A própria mídia começou a chamar isso de a maldição do impeachment, colocando sempre entre aspas. O próprio irmão do Collor, que se chamava Pedro Collor, era irmão dele. Ele denunciou um esquema de corrupção que envolvia o famoso PC Farias, que era nada mais, nada menos do que o chefe da campanha do Collor. E foi esse depoimento que acabou levando o impeachment dele. E esse irmão caçula do Fernando Collor de Mello, o Pedro Afonso Collor de Mello, faleceu 2 anos depois, em 19 de dezembro de 1994. Uma doença rara, um tumor no cérebro, ceifou a sua vida. Esse tumor foi causado por um câncer no cérebro. Uma coisa raríssima, meus irmãos, de acontecer. Mas com ele, um homem jovem e saudável, aconteceu. Logo em seguida, o próprio PC Farias, que estava inclusive sob a proteção da polícia. Ele foi eliminado, ele e a companheira, a tiros, em circunstâncias no mínimo duvidosas. Muita gente disse que aquilo foi a maior queima de arquivo que o Brasil já viu. Mas as versões oficiais dizem que foi a própria namorada dele, que teria se eliminado, logo após eliminar ele. É aquela história, acredite se quiser, tipo Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Outra figura importante também, e antes que eu me esqueça, inclusive era para eu ter falado antes, mas teve outra figura importantíssima no processo de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Antes de acontecer esses falecimentos, ainda em 92, esses que eu citei foi em 94, mas ainda em 92, Ulisses Guimarães, ele foi um dos principais opositores à ditadura militar. Foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte entre 87 e 88 e fez questão pelo impeachment do então presidente Collor. Ele fez a força para que, inclusive, a votação não fosse secreta, para que assim os deputados não se acovardassem de impeachment o cara, que era apoiado inclusive pela rede podre de televisão. Estranhamente, o seu helicóptero caiu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992. Ele caiu junto da esposa, um ex-senador chamado Severo Gomes e a esposa do piloto. Dos 5 falecidos nesse acidente, o corpo do Ulisses Guimarães foi o único que não foi encontrado até os dias de hoje. A pergunta que eu faço é o que aconteceu com ele? Que coisa esquisita que um dos principais apoiadores do impeachment faleça assim. Ulisses Guimarães fez muita força pelo impeachment, mas não chegou a ver o processo concluído. Ele é considerado a primeira vítima da tal maldição do impeachment. Eu vou explicar para vocês o que é essa maldição. Quem adquiriu o Velho Diário do Davi sabe como funcionam as maldições. Quem leu completo sabe. Quando perguntaram a Collor, sobre o falecimento do Ulisses Guimarães, que ele ainda não tinha sido impeachmentado, ele disse o seguinte: ele fez mal para mim e recebeu o mal de volta. Essa esposa do Collor chegou a escrever um livro, e falou desses momentos sombrios do então presidente. Ela, a Rosane, disse que durante a campanha de Mãe Cecília e o governo de Alagoas, Fernando Collor concorrendo para governador de Alagoas, ele foi apresentado uma mulher chamada Mãe Cecília. Era uma mãe de santo, mais conhecida do estado,
e que teria cravado que o futuro governador de Alagoas seria o Collor, né? Isso antes dele ser presidente. Ele então começou a frequentar o terreiro dela, se vestiam todos de branco pela madrugada e sacrificavam diversos animais. Agora, meus irmãos, eu não posso fazer afirmações aqui no nosso canal, mas posso fazer no nosso diário, né? Mas eu peço que você raciocine. Para um empresário lá em Uganda ser bem sucedido, lá em Uganda, né? Segundo a matéria da própria Rede Record, que mostrou jornais internacionais também para apoiar o que eles estavam dizendo e inclusive falaram com as vítimas, né? Lá, para a pessoa ser bem sucedido, para a pessoa conseguir um cargo, né, grande, de poder, é preciso sacrificar uma criança. Por isso é que lá tem, né, vários prédios que dizem que nas suas fundações tem a cabeça de crianças. Aí a pergunta, você acha que aqui no Brasil, se trata da mesma coisa, da mesma crença, você acha que era apenas animais que eram sacrificados ali? Bom, aí fica a seu critério, eu não posso fazer afirmações, né? Então o Collor participava dessas cerimônias rigorosamente, né? Pagava pelos animais, pagava pelas suas orações e lá ele ficava protegido, ele acreditava estar protegido contra tudo que fosse de mal. E se alguém desejasse o mal a ele ou tentasse o mal contra ele, ele refletiria isso na própria pessoa como um espelho. É isso que a entidade faz, fechando o corpo da pessoa. Se você deseja o mal a ele, esse mal volta em você em dobro. Se você toma uma atitude, né, contra ele, você se ferrava. A ex-esposa do Collor relata que as visitas de Collor para lá, né, depois que ele inclusive se tornou governador, era uma vez por mês. A agenda dele era lotada, mas rigorosamente, pelo menos uma vez por mês, ele ia, né, fazer o trabalho no terreiro. Visando a presidência da República, ele então como governador, ele pediu a essa mãe de santo, né, a essa bruxa, que fizesse o caminho da ascensão política, que essas entidades agora o guiasse para a ascensão política. E aí ela comunicou a ele que ele precisaria sacrificar 6 animais e fazer um tipo de autossacrifício em uma noite de lua cheia. Ele cortou a própria mão, a mão esquerda, e deixou o sangue cair dentro de um vaso de barro. Outras coisas que rolaram, né, não podem ser ditas. Mas só para você ter noção, foi feito esse sacrifício de 6 animais em uma noite de lua muito cheia, e o próprio Collor sangrou a sua mão esquerda e deixou esse sangue dentro de um vaso de barro. E logo após isso, a sua carreira decolou, foi como um meteoro. Rapidamente, ele começou a crescer e ficar cada vez mais influente. Naquela eleição de 89, e que o Collor venceria, seria o presidente a partir de 90, havia 22 candidatos, mas nenhum, de fato, preocupava o Fernando Collor. Não esses 22. O que preocupava Fernando Collor era o 23º candidato, o suposto 23º candidato, que nessa época era nada mais, nada menos que Silvio Santos. Ele sabia que contra Silvio Santos não tinha muito o que ele fazer, e Silvio Santos estava disparado nas pesquisas. Ia ser uma vitória avassaladora. Pessoas ligadas ao Fernando Collor, como Marcos Coimbra, chegou a afirmar, olha, eu garanto que você vai para o segundo turno, mas se o Silvio Santos não tiver. Então, Fernando Collor, ouvindo essa dura realidade, mais uma vez correu a mãe Cecília. O objetivo agora não era pedir que as entidades continuassem abrindo seus caminhos, mas que tirassem Silvio Santos da disputa. E dessa vez, eles correram a uma coisa chamada, que eu preferi, inclusive, deixar fora do nosso diário, mas eu vou trazer nessa atualização, meus irmãos. Eu prometo a vocês aqui, você que já adquiriu o livro, eu vou colocar à sua disposição as informações que eu tenho sobre essa que é a magia mais pesada, mais sombria de todas. Você tem acesso ao primeiro nível de demônios. Para quem adquiriu o livro já sabe, e por isso que é interessante, né, e é importante você que gosta desses assuntos, adquirir o nosso velho diário, porque quem adquiriu já sabe do que eu estou falando. No nosso velho diário, eu classifico as entidades demoníacas em 3, e não sou eu, né? Eu passo para vocês como realmente é o negócio. Essas entidades do primeiro nível são demônios de destruição, não tem acordo com eles, o negócio complica, certo? E quando você usa a chamada necromancia, ô Davi, o que danado é isso, necromancia? Eu não sei o que é necromancia, eu sou lá de nós. Se trata de você usar mortos para se comunicar com o mundo paranormal. A palavra necromancia vem do grego nekros, que significa morte, e manteia, que significa também adivinhação, ou seja, adivinhação pela morte. Então as pessoas querem saber o que vai acontecer
querem que os caminhos sejam abertos, então elas procuram a necromancia. É uma magia pesada que muitos ocultistas evitam, inclusive. E quando inventam, né, por um bom dinheiro, inventam de fazer, eles tomam todo o cuidado, toda a proteção. É como se você fosse um daqueles caras que mexe com coisa radioativa e você não tem que usar aquelas roupas, né? Quando você vê os cientistas, né, mexendo com coisas radioativas, eles usam aquelas roupas de proteção. Os ocultistas fazem a mesma coisa. Eles têm diversos símbolos, a própria vestimenta deles para se proteger disso. A necromancia é extremamente proibida na Bíblia. Isso é só para você ter noção. Em Deuteronômio 18, 11 e 14 é condenada a necromancia, considerando uma abominação ao Senhor. Em Levítico 19, 31 é condenada também a necromancia, considerando que consultar os mortos e adivinhar o futuro torna as pessoas impuras. Então, para Deus, quem faz isso aqui é imundo. Levítico 19, 28 também condena a necromancia, considerando que fazer cortes no corpo por causa dos mortos é também uma abominação. Então, veja, por que a Bíblia reforça tanto isso? Porque é uma prática, meus irmãos, que infelizmente ela dá resultado. O preço é alto, o preço é caro. Você pode, principalmente se você não souber o que está fazendo, atrair uma força destrutiva para si próprio, que vai levar a pessoa ou à loucura ou ao falecimento. Não tem como. Não tem como de jeito nenhum escapar, né? E o Collor estava tão desesperado e obcecado em ser presidente que ele recorreu a essas forças. Para você ter ideia do ritual que essa esposa dele revela no livro, ele tinha que usar uma espécie de amuleto, que ela chamou de azogue, né? E colocá-lo dentro da boca de 7 defuntos recém-enterrados. Aqueles que estão iniciando o processo, né, da decomposição. Então você tinha que colocar esse amuleto, né, que o próprio Collor usava, na boca desses 7 defuntos. Estranhamente, né, para aqueles que dizem, isso aí não funciona, é só crendice. Olha os caras, né, o nível intelectual desses caras. Não é qualquer João ninguém. O cara nessa época já era governador. E ele fez isso. O resultado é que a Justiça Eleitoral impugnou a candidatura de Silvio Santos. Até hoje não se entende porque foi tomada aquela decisão, né? E aí a disputa foi direta com o Molusco, na época, né, que ficou em segundo lugar. E aí também serve de reflexão para nós, né? Tudo que é magia negra está envolvido, né, com a rede podre de televisão. O Roberto Marinho, com certeza, meus irmãos, foi um dos maiores envolvidos com esse tipo de magia que o Brasil já teve. A ex-esposa do Fernando Collor, ela narra no livro dela que rituais pesados eram feitos inclusive com fetos humanos, né? E aí a gente não vai entrar em detalhes. Ela diz que ele não participava direto desses rituais mais pesados, né? Mas nada ocorria sem o consentimento dele e o financiamento dele. Enquanto os outros rituais que se sacrificava animal, e quanto maior fosse esse animal, mais agraciado ele era, né? Mais querido ele era pelas entidades, mais desejado. Então, se ele queria mais coisa, tinha que melhorar o animal, e quanto maior ele fosse, era melhor. Era mais fácil ser aceito e ter o seu pedido, né, realizado. Assim também como o bruxo ganhava muito mais dinheiro. E boa parte desses rituais eram feitos dentro da mansão da família Collor, né, que ficava lá no Distrito Federal. Ela diz que eles faziam muitos desses rituais no porão, ou então do lado da piscina. O motivo de fazer na piscina, quem também adquiriu o livro, né, sabe que a gente cita um trecho, né, também, inclusive, que é mostrado ali no filme Constantine, que a água ela sempre foi um indutor, né, ela é um indutor espiritual. Até hoje não se sabe a real, existe muita discussão, muita teoria de onde vem a água, né, mas até hoje ela não tem explicação, é uma coisa realmente divina, né, aproxima muito o ser humano de Deus. Então muitas pessoas que mexem com essas coisas, elas gostam de usar como um condutor. Disse que quando ele se tornou presidente, ela também diz que ele consultou vários pais de santo, né, mãe de santo, disse que um em Recife, outro em São Paulo, né, e que para livrá-lo, inclusive um desses, para livrá-lo do impeachment, pediu que ele raspasse a cabeça, mas isso ele não quis fazer, porque ia dar muito na cara, né? Não, mas por que o senhor raspou a cabeça? Ele não fez. Mas que o que ele sacrificou de bode, de galo, né, que essas pessoas pediam, não foi brincadeira. Mas como vocês sabem, meus irmãos, o bom dessa história é que nós sabemos o final, né? Apesar do Collor ter procurado essas forças malignas e ter feito de tudo para que elas o ajudassem, e ele tenha conseguido, de fato, posição de destaque, até vive bem até hoje, mas ele não conseguiu vencer Deus, né? Deus determinou que ele seria impeachmentado e acabou, e ele foi. Ponto final, né? Não importa o quanto de demônio que ele estava adorando, que ele estava servindo, que ele estava agradando, no final ele acabou sendo impeachmentado. Porque é isso, meus irmãos, que acontece. Você pode ter vitórias momentâneas com o mal, mas
mesmo durante essas vitórias, a pessoa jamais tem aquela paz de espírito que uma vitória com Deus traz. Às vezes você vê o pobre com tão pouco, né? E aí você olha para a cara da pessoa, olha para a esposa do cara, olha para os filhos do cara e diz: poxa, como é que essa pessoa é tão feliz assim? É simples, porque tudo que ela tem pode ser pouco, mas foi Deus que deu. Então vem com muito mais alegria. Para não ficar essa negatividade, eu quero que você veja essa imagem aqui junto comigo, que me tocou bastante, né? Mas você observa um ônibus escolar parando, né? E o cachorrinho de frente esperando. Provavelmente a mãe ou o pai está gravando, né? E aquela criança que mora ali em uma zona rural, né? A gente vê, dá para ver isso pelo vídeo. E ela chega e tem o seu amiguinho ali aguardando, né? Uma coisa que só pode vir do Criador. Como é que um animal que é dito como irracional tem esse tremendo carinho, né? E eu garanto para você que uma criança como essa, que não tem os confortos e os mimos, os caprichos de muitos filhos de milionários, é muito mais saudável e muito mais feliz do que muitos deles, do que dezenas deles. Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Guardem esse ensinamento, meus irmãos, dentro dos seus corações. Esse vídeo vai acabando aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Se isso aconteceu, peço que você compartilhe. E, sinceramente, meus irmãos, não é porque eu faço, não é porque eu escrevi, não é porque conta a minha história do canal, as minhas experiências, mas é porque é um material realmente muito bom. Assim como eu indico aqui, por exemplo, o livro de Adriano Benayon, para que você não caia na narrativa, né, de entreguistas, de oportunistas dentro da política, eu também indico o Velho Diário do Davi, para que você entenda de maneira clara, simples, com as palavras lá de nós. Eu comecei a escrever isso há 2 décadas atrás, para que você possa entender como essas coisas funcionam, para que você tenha a mínima noção. O maior trunfo do diabo foi ensinar aos humanos que ele não existe. Portanto, você pode fazer de tudo. E muitas pessoas estão seguindo o caminho dele. Para atualizar vocês, eu escrevi a doutrina de Lilith, que é considerada a primeira demônia, né, que caiu nas garras de Lúcifer. E é incrível, meus irmãos, a história dela. Ela foi a primeira feminista, simplesmente isso. Lilith, a primeira humana demônio, ela era feminista. Daí você vê porque doutrinas estranhas e antigas estão sendo trazidas como novidade. Enfim, meus irmãos, essas coisas não dá para passar aqui. Então, se você quer, né, se aprofundar no assunto, o Velho Diário do Davi, lá na Hotmart, 10 vezes sem juro. Essas atualizações ainda não estão disponíveis. Quando estiver, você que já comprou vai ter acesso direto, tá certo, meus irmãos? Sem pagar nenhum só centavo. Me dê mais alguns dias, algum mês, né? 1 mês e pouco, se Deus quiser, eu estarei finalizando a atualização. É isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, que Ele guie e proteja cada um de vocês. Aumentem a armadura de Deus, orem, né? Porque é só isso que realmente pode nos defender. A nossa luta não é só contra a carne, entenda isso. E a elite brasileira, a elite global, ela sabe disso, né? Dá realmente pena das pessoas que acham que as coisas acontecem só por acontecer. Desculpem o tamanho do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.